Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 9 de junho. Ibovespa apresentou aqui um dia de estabilidade, pelo menos em termos de fechamento. Começou bem a primeira hora de pregão, mas enfim, não conseguiu nem superar a máxima do pregão anterior, e quanto mais aquele valor de 53.517. Fato principal que gera mais um candle ali de reversão. Ontem já tinha um martelo invertido, hoje muito parecido, mas não consegue até agora confirmar, e essa confirmação viria mais através de um fechamento acima dessa região aqui no G60, que é basicamente fechar acima da máxima de hoje, 53.292, e também de ontem, 53.324. Então fechou no G60 acima desse patamar, 53.324, fez nova máxima, primeira sinalização positiva para iniciar um movimento de alta, de um repique de alta para o Ibovespa. Por outro lado, a perda da mínima de hoje, 52.687, que já está em cima do suporte de 52.665, reforça a chance de chegar a testar a região lá dos 52 mil pontos, suporte mais importante. PETR4 no pregão de hoje acionou a nossa saída. Eu já tinha mencionado que ia ficar bastante atento em relação a essa região de resistência, seja por escrito ou falando aqui no vídeo chat, escrito lá na minha página no Google Plus, ou mesmo dentro do Investmania, enfim, dentro da mensagem de recomendação de venda. A ação terminou fazendo uns primeiros 15 minutos de pregão, ou 10 minutos de pregão muito forte para cima, iniciando um movimento de alta no G60 de maneira muito forte, o que foi algo bem negativo na minha avaliação. E aí eu optei pela saída em 12,75, assim que ela rompeu ao máximo dos primeiros 10 ou 15 minutos de pregão. Coincidiu. E eu optei pela saída da ação em 12,75, basicamente saindo no 0 a 0, pagando os custos operacionais nessa operação. Depois do pregão de hoje, e o que acontece com a Petro? Para compra, nesse momento de swing trade, não encaixa para mim. O que daria para buscar aqui na Petro seria day trade na ponta compradora através de fundos no gráfico de 10 ou 15 minutos acima um fundo acontecendo acima dos 13,05 a 13 reais, ou seja, usando essa faixa de preço como suporte, não mais como resistência, que está com dificuldade de se sustentar acima desse patamar. E se continuar essa subida e a subida não demonstrar muita força, eu vou tá de olho também na possibilidade de uma nova chance de venda aí na Petro, logicamente mais pelo gráfico diário. Essa venda provavelmente não seria já para um próximo pregão, seria de repente mais para o fechamento da semana. Olhando agora outros ativos, Vale 5 no pregão de hoje abriu forte lá para cima, primeira hora de pregão boa, e não evoluiu, não superou a máxima da primeira hora de pregão e foi perdendo força gradativamente, fechando em cima aí basicamente dos R$17, com queda de 0,35%. Gera alguma sinalização positiva, ainda de fundo ascendente, apesar da tendência de alta ter ficado bem fraca no gráfico diário, após superar a máxima do pregão de hoje. Se superar 17,44, seria uma sinalização positiva para ter um novo movimento de alta na Vale 5. Enquanto não fizer isso, não tem nenhuma sinalização de alta aqui no gráfico, nem de 60 minutos. Teria que gerar algum sinal mais forte aqui no G60, fechar uma hora de pregão assim e gerar nova máxima na hora seguinte, o que não fez hoje. MPLU 3, passei uma compra na MPLU 3, se superasse a máxima do pregão de ontem, 39,42, entrada em 39,43, estava até bem no decorrer do dia, mas o leilão de fechamento terminou puxando a ação. Aqui esse é o gráfico de 1 minuto, o leilão de fechamento puxou a ação aqui em torno de 0,48% para baixo, mas enfim, fechou aí 2 centavos acima do preço de entrada, 39,45, com alta de 0,9%. A minha expectativa é dela concretizar aqui um novo movimento de subida. Então vamos ver se ela consegue fazer isso aí no próximo pregão. Lembrando que o stop dessa operação está aqui para baixo dos 39,73, sendo mais exato em 39,69, com risco de 1,88% e objetivo em 41,65. Também cheguei a mencionar hoje uma compra na CSNA3, mas não foi executada. A ação começou bem a primeira hora de pregão. E aí minha opção foi comprar, uma compra contra a tendência, ela superou a máxima do pregão anterior. Se ela conseguisse confirmar esse candle, assim como a Vale e outros papéis também geraram um início forte e depois perderam força. O próprio Ibovespa fez isso. E aí não conseguiu superar os 6,25 para gerar entrada, então a operação foi cancelada aí da CSNA3. Vou ficar atento aí nos próximos pregões. Abre possibilidade de day trade aí na ponta compradora, principalmente se
conseguir fechar aí no G60 para cima dos 6,16 e gerar nova máxima. CTIP 3, que já tinha comentado ontem, traz a possibilidade de uma compra se ela conseguir romper a máxima do pregão de hoje, 33,50. Então ainda continuaria de olho no ativo nessa possibilidade de entrada. A TIM P3, que meu interesse maior seria ela mais aqui para baixo, na região ali dos 9, batendo na região dos 9,54, ela bateu aqui na região do gap de 9,65 a 9,54 e já começou a subida, pelo menos apresentou aqui um candle de reversão chamado de martelo. Então dentro desse candle de reversão não é a entrada que eu mais gostaria, porque uma relação risco-ganho de 1 para 1, comprando a superação da máxima de hoje com stop abaixo da mínima de hoje, vai coincidir com essa região de topos anteriores, fundo anterior, com topo anterior, com dois topos anteriores, ou seja, a relação risco-ganho começa a ficar um pouco desfavorável no meu entender em cima dessa operação. Gostaria mais de uma entrada aqui para baixo, mas para quem opera numa relação risco-ganho de 1 para 1, é uma entrada aí perfeitamente possível na TIM P3 a partir do próximo pregão ao superar 9,85. SMLE3, mesmo setor aí, vamos dizer assim, da MPLU3, da múltiplos, smiles e múltiplos, terminou aqui o dia com um candle de indefinição em cima de uma região de suporte. Também é um ativo que me chamaria atenção dependendo da forma como conseguir superar os 51,71 máxima de hoje para uma compra de um fundo ascendente na Smiles. E por último, CCRO3. CCRO3 terminou o pregão um forte baixo, um candle forte, queda de 2,04%, segue ali respeitando uma região pesada em termos de resistência. Pensar em ponta compradora nesse ativo, pelo menos para mim, só acima dos R$16, usando os R$16 como suporte, ou seja, fundo ascendente acima dos R$16 no gráfico diário. Dentro do que ela apresentou aqui, ficaria mais para a ponta vendedora, seja através de um recuo no gráfico diário, de alguns pregões, ou mesmo dependendo do recuo do G60 que ela apresentar, uma venda pelo gráfico de 60 minutos com stop mais curto, consequentemente um objetivo também mais curto, por enquanto apontando para esse nível de suporte na faixa ali dos R$15. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.